E vem conferir a análise do 6º episódio de Bleach. E lançou o 6º episódio da segunda parte da última temporada de Bleach. Episódio esse que começa com o Ichigo na Divisão Zero, no Esquadrão Zero. E nesse momento serve mais para dar uma atualizada de como está o personagem. Falar que ele terminou seu treinamento e que nos próximos episódios ele vai se juntar na batalha junto com os outros capitães e também com os outros tenentes. Uma coisa super interessante dessa parte é o novo visual do Ichigo. Gostei muito desse visual. Eu tinha gostado do mangá e isso obviamente é para se destacar do Kubo, porque é o que eu sempre falo. O Kubo ele tem um problema bem grande em desenvolver as suas histórias, desenvolver seus personagens, dar mais camadas para eles. Eu acho que algumas coisas ele faz muito rápido, mas uma coisa é inegável em toda a escrita e toda a arte do Kubo. Ela é muito bem feita. Tanto que se você for ler o mangá, você vê que as lutas de Bleach são muito fluidas, são muito gostosas de se ler e são marcantes. Até os personagens que você não lembra o nome são marcantes exatamente porque o Kubo consegue dar visuais marcantes para esses personagens. E não é diferente com novos visuais para os personagens velhos. E aqui é mais uma prova disso. A primeira cena que aparece o Ichigo, ele está com um visual novo e um visual muito bonito, muito interessante. É aquele visual que num action figure, por exemplo, ou numa estátua, ficaria muito bonito de se ver. Uma coisa só que me decepcionou um pouco nessa parte é que ele saiu da parte que ele estava treinando e ele caiu de cara na Bankai, que é uma das integrantes do Esquadrão Zero, na última vez que ele tinha aparecido. E eu pensei, olha, aqui é um bom momento para ter um extra, porque a personagem Bankai, como muitos personagens da Divisão Zero, a gente conhece muito pouco. E o Kubo tinha dado entrevista antes de lançar essa temporada que ele ia usar alguns trechos que ele não conseguiu desenvolver no mangá e aqui no anime, por ele ter mais tempo, ele iria desenvolver. Eu achei que um desses pontos que ele poderia fazer isso é nesse arco da Divisão Zero, com personagens tão interessantes, tão cativantes, que poderiam expandir, explorar o universo de Bleach, e ele simplesmente não fez isso. E a Bankai é um desses exemplos, uma personagem super importante, que poderia realmente aprofundar até a origem das Bankais, até porque no mangá a gente não conhece muito ela, e aí aqui ele simplesmente não desenvolve ela. Tô falando que isso faz com que o personagem seja ruim, tô falando que isso faz com que o episódio seja ruim. Inclusive, esse foi um dos meus episódios preferidos da temporada. Mas o que eu estou reclamando em si seria desses pequenos pontos que o Kubo falou que poderia expandir, que teria algo extra, e eu acho que esse é um dos pontos. Assim como ele fez com o Shinji, que ele mostrou a Bankai em outros lugares que não era o mangá principal, e aqui ele trouxe pro anime. Aqui eles deveriam ter feito isso, usado mais tempo para expandir. O treinamento foi muito rápido, e obviamente eles poderiam ter feito isso também num ponto de em flashbacks futuros. E aí, obviamente, essa crítica não vale mais. Mas nesse ponto, eu acho que foi um desperdício que eles fizeram com o Esquadrão Zero, ainda mais depois das promessas do Kubo de que teria mais espaço para algumas coisas que não foram desenvolvidas. A partir daí, a Rukia se junta na batalha. E a gente, na verdade, antes da Rukia se juntar na batalha, a gente tem toda uma parte do episódio onde é focada no Jangen e também no Uryu, onde a gente vai conhecer um pouco mais do Yaichi, que seria o grande imperador, né, de todos os Quincy's ali. E essa é uma parte muito interessante, e aí sim é algo de desenvolver e expandir o mundo. Porque no episódio passado a gente viu como que o poder de um Quincy que morre, ele acaba voltando para ele como imperador. Então a partir daí a gente teria que saber mais sobre isso. E eu gostei muito dessa sequência, como eles explicam como funciona o poder, como explicam o que acontece quando um Quincy morre, e principalmente como isso vai conversar com o personagem F, que é o personagem que vai ser o que vai lutar diretamente contra a Rukia. É muito legal ver que o poder dos Quincy's voltam diretamente para o imperador. É como se ele realmente emprestasse o poder para eles. Mas isso a gente meio que já sabia no final do episódio passado. O que eu achei interessante é que cada experiência de cada batalha que esse Quincy tem, quando ele volta para ele, pro Yaichi, ele consegue realmente tomar isso como um conhecimento próprio. Ele consegue expandir nas suas batalhas. Então ele vai ganhar mais poder de luta e ao mesmo tempo ele vai ganhar um conhecimento extra. Então eu achei super interessante. A forma como eles apresentaram foi muito legal. Também é muito legal ver como funciona a ideia da morte em volta desses personagens e como a espada do destino pende de um lado pro outro. Adorei essa sequência. É também legal ver como eles brincam muito sempre contar
lutar numa sequência de Quincy, a ideia muito do branco com o azul. Adorei essa sequência, adorei a explicação e ao mesmo tempo colocaram um mistério interessante para algo que o Jangen fala pro Uryu e que a gente não consegue ouvir. A partir daí, aí sim a gente vai pra Rukia. A Rukia também tá com um visual novo, como eu falei, gosto dos visuais, gosto de como o Kubo trabalha esses visuais e a gente começa a luta dela. A luta da Rukia obviamente vai ser contra o F, que tem a bancada do Byakuya, então a partir daí vai ser uma luta interessante, porque ele é um cara que trabalha com o medo, ele é um cara que sabe que ele vai destruir seus oponentes não só na parte física de sua batalha, ele vai destruir seus oponentes na parte do psicológico, como através do medo vai fazer com que o seu adversário tenha uma apreensão e a partir daí ele destrua sua luta. Isso é uma luta muito interessante para Rukia, porque agora ela tá com uma nova forma de batalha que a gente acaba vendo aqui, que seria a ideia de que ela consegue fazer com que o seu corpo chegue bem abaixo do zero negativo. Então, a partir daí, ela consegue meio que fazer com que as funções do seu corpo acabem meio que morrendo. Isso é super interessante, porque quando você está morto, você não tem medo de nada, porque a maior morte que uma pessoa pode ter, a maior medo que uma pessoa poderia ter seria a sua morte, seria não saber se ele vai conseguir sobreviver ou não. Esse é o momento de maior medo que alguém pode ter. E quando a Rukia meio que entra no estado de morte, ela perde seu medo e a batalha fica super interessante. Pela animação dinâmica, pelo novo estilo da Rukia de lutar e ao mesmo tempo, eu gostei, como eu falei, da animação, do visual, do contraste visual de um com o outro, porque ele tem muito branco como todo o Quincy, ela brinca muito com o azul dos Quincy's ao longo da sua batalha, porque ela tem um poder de gelo. Eu gostei muito de como essa dinâmica foi funcionando, gostei muito de como ela foi fluindo, e foi uma batalha que eu tinha reclamado nas outras batalhas e que aqui funcionou muito bem, que seria a ideia de criar uma apreensão e o medo de como ela vai ganhar essa batalha, como ela vai ganhar de uma batalha que tem que ser além da parte física. E quando parece que ela tá dominando, quando parece que ela tá ganhando a sua batalha, ele consegue dominar ela através do medo. E aí que o Byakuya entra na luta, numa entrada também fantástica. A gente imagina que o Byakuya vai aparecer em algum momento, até porque é assim que tá funcionando as lutas de Bleach, e até quem leu o mangá já espera, mas algo que eu achei super interessante foi a entrada dele nessa luta. Foi como ele realmente meio que entra nesse mundo dos medos, e a partir daí, já usando a Senbu Sakura Kageyoshi. A partir daí você consegue ver como ele consegue já dominar, não a sua Bankai, mas ele consegue dominar o seu poder, e aí entra um outro estilo de cor que eu gosto muito quando o Byakuya usa o seu poder, que seria a ideia do rosa, através realmente da ideia das flores de Sakura, das pétalas das flores de Sakura. Então isso visualmente fica muito bonito. Ele tem uma excelente entrada. Eu sou muito fã do personagem do Byakuya, eu acho um excelente personagem, tanto visualmente como o desenvolvimento de personagem dele ao longo de toda a obra, desde quando ele era meio que um vilão que só queria seguir as regras da Soul Society, até como ele foi se transformando num meio que um parceiro para todos, que mesmo assim segue as regras. Então eu sempre adorei o personagem, adorei a entrada dele. Adorei como usaram o poder dele, como usaram as folhas realmente da Sakura, as folhas de Sakura meio que na sua espada, ficou algo bonito de se ver. E na hora que ele passa a responsabilidade para a Rukia e ela finalmente usa a sua Bankai, é algo lindo. Pra mim, uma das Bankais mais bonitas de Bleach acaba sendo da Rukia. No mangá, quando ela se transforma meio que naquele formato que lembra assim o formato da sua Zanpakuto, é legal de se ver, é muito interessante ver o visual dela, como ela chega no zero negativo e como o Byakuya tranquiliza ela, falando que ela aos poucos conseguiria voltar à sua forma normal. Outra coisa que entra no meio da luta que eu gosto muito é como o F é trabalhado. Ele é trabalhado de uma forma, como eu falei, que desenvolve uma parte que é explicada no começo do episódio, que é como o poder dos Queens chegou nesses Queens que estavam mais fracos. E ele estava na cama de hospital e ele estava com o seu maior medo do mundo, morrer, não ter confiança, não ter nenhuma esperança que o seu futuro iria sair daquela cama de hospital. E o Yaichi deu essa esperança para ele, tirou esse medo que ele tinha, que seria morrer, para dar esse poder Quincy que ele tem. Também gosto muito da transformação dele ao longo do episódio e como a animação brinca muito com a ideia de terror e horror. Poderia facilmente ser um filme de terror, um filme de horror, e como eles brincam com isso, gosto muito. Também gosto muito de como o personagem é completamente inspirado na franquia de terror Hellraiser. Para quem já assistiu, é uma franquia que brinca com esses bichos meio asquerosos em questão de visual, e aqui funcionou muito bem. Gostei do visual dele, da evolução do visual, e gostei muito da brincadeira de qual é o verdadeiro medo dele. E o medo era quando ele não tinha mais esperança de viver. Isso é muito legal porque contrasta com o novo poder da Rukia. Enquanto o maior medo dele era morrer, o poder dela era realmente fazer com que ela estivesse no estado de morte temporário. Isso é super interessante. Então o episódio como um todo, ele é bem feito, ele é bem construído, ele é bem dirigido, ele é bem animado. Falar que é bem animado é meio que chover no molhado. Todo episódio eu falo isso. E aqui mais uma vez eu tenho o mesmo episódio que eu tenho com a temporada toda, na pequena cena que eles envolvem muito 3D
sei, eu não gosto muito de como funciona com o cenário como um todo, mas a animação é muito boa, o visual é muito bom, e esse talvez seja o melhor vilão até agora. O Mask the Musical.ly, ele é muito mais interessante em questão de carisma de personagem, mas em questão de desenvolvimento, desenvolver o universo, o vilão, o personagem, o F é um dos mais interessantes. A brincadeira com o terror me agradou muito, e a gente fecha com uma sequência incrível da Rukia com o Byakuya, fortalecendo laços de irmão e fortalecendo laços também da Bankai dela. No fim, um episódio fantástico de Bleach. Eu já falei várias vezes, eu não sou o maior fã desse arco de Bleach. Na verdade, o arco final, eu acho que ele poderia ser muito melhor do que ele foi no mangá. Mas aqui eu sinto que, com a animação, muitos pontos que passaram despercebidos pra mim acabam funcionando muito melhor. E eu posso falar algo que eu já falei algumas vezes ao longo dessa temporada. Esse, pra mim, foi o meu episódio preferido de Bleach. Até porque o Byakuya, ele é um personagem que eu gosto muito da Rukia, mas o episódio como um todo, tecnicamente, questão de história, roteiro, expansão de mundo, tudo me agradou muito num sexto episódio excelente de Bleach. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do sexto episódio de Bleach? O que você achou da luta do F, do passado dele, das novas revelações? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.